Muito bem, pessoal, até aqui nós estabelecemos os fundamentos. Como você construir uma casa ou um edifício, você lança primeiro os alicerces. O que nós vimos até aqui? Nós vimos as principais linhas de interpretação do livro de Apocalipse. Nós trabalhamos aqui o contexto histórico e religioso por detrás desse livro. Nós fizemos uma proposta hermenêutica, que nós chamamos de a hermenêutica do trono e do cordeiro, e trabalhamos Apocalipse como literatura, destacando que o livro de Apocalipse é composto de 3 gêneros literários, como epístola, profecia e gênero apocalíptico. Claramente, o gênero apocalíptico ele é o que se sobressai. Então, na sua grande parte, ou numa porcentagem muito maior, o Apocalipse é um tipo de literatura que predomina em todo o livro. A partir de agora, nós vamos começar a trabalhar essas figuras e imagens que fazem parte, ou que é característica do gênero apocalíptico. Então, nesse vídeo, nós vamos tratar sobre o Cristo glorificado. Vamos pegar o texto de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 9 até o versículo de número 20, onde diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Muito bem, nesse texto que nós lemos, nós percebemos claramente que a mente de João está imersa nos pensamentos e nas figuras do Antigo Testamento. Podemos afirmar com toda segurança que o Antigo Testamento era a fonte do autor de Apocalipse. O que nós encontramos aqui nesse texto é uma descrição
do que normalmente é chamado de o Cristo glorificado. E João utiliza aqui para descrever o ser que ele teve a visão, ele utiliza imagens do Antigo Testamento. João está aqui na ilha chamada Pátimos. Ele diz que ouviu por detrás dele uma voz como voz de trombeta. Essa voz deu para ele uma ordem, e a ordem era para que ele escrevesse o que ele viu, ou o que ele estava vendo, e até mesmo o que ele veria. Escreve, e você vai, ao escrever, enviar para as 7 igrejas que se encontram na Ásia. E essa voz detalha, ele especifica, ele dá nome a cada uma dessas 7 igrejas. Mas no versículo 12, o texto diz que João voltou-se para ver quem estava falando com ele. Veja, até então, ele escuta uma voz por detrás. Mas ele quer saber quem está falando com ele, e ele se volta para ver. E o texto diz, no verso 12, que quando ele se voltou, a primeira coisa que ele viu que estava em destaque não era o ser que falava com ele, mas ele disse que viu 7 candeeiros de ouro. Depois foi que ele destacou que ele viu também um que era semelhante ao Filho de Homem. Então ele vai começar a descrever. Isso deixa claro que, a princípio, João não sabia quem era aquele ser que falava com ele. Então ele começa a descrever. E ele diz, olha, esse ser que falou comigo era semelhante a Filho de Homem, e ele tinha vestes talares. O que isso significa? É que aquele ser estava vestido com uma túnica longa, com um vestuário comprido. E o texto diz que ele tinha, na altura do peito, ele tinha um cinto de ouro amarrado. Bom, quem conhecia o Antigo Testamento e quem vivia no primeiro século sabia que claramente que essas vestimentas que João descreveu aqui eram vestimentas próprias de sumo sacerdote, de profeta e de rei. Mas João também percebeu no versículo de número 14, ele descreve a aparência daquele ser, e ele vai dizer que a sua cabeça e cabelo eram brancos como alva lã. Novamente ele usa aqui uma imagem do Antigo Testamento. Se você pegar, por exemplo, o livro do profeta Daniel, no capítulo de número 7, no versículo de número 13, Daniel descreve a aparência do que ele chama no texto de o ancião de dias, que na profecia de Daniel é uma referência a Deus Pai. Então, quando João descreve essa aparência de cabelo e cabeça e cabelos brancos, como alva lã, como neve, ele está exatamente falando da aparência do próprio Deus na visão de Daniel 7,13. Lá em Daniel 7,13 está escrito assim, Daniel diz, continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. E aí ele diz, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. Sabe o que é que isso descreve? Descreve diz que aquele ser que João está descrevendo, melhor dizendo, era alguém que simplesmente era divino e ele tinha uma unidade com o Pai. Ele é descrito com a mesma aparência de Deus no livro do profeta Daniel. Mas ele prossegue dizendo que aquele ser com vestes talares,
com cabelos e cabeça branca como a neve, ele tinha olhos como chama de fogo. E aqui você está diante de uma figura aparentemente assim, muito estranha, olhos como chama de fogo. Essa ideia de olhos como chama de fogo quer dizer o seguinte, que esse ser, ele conhece todas as coisas, ele perscruta o profundo e o escondido. Olhos como chamas de fogo quer dizer que esse ser, ele penetra a essência da própria situação humana. Como é que eu posso dizer isso? Usando o próprio Apocalipse. Por exemplo, no capítulo 2, versículo de número 18, você tem a carta que foi escrita para a igreja de Tiatira. Como foi que Cristo se apresentou para aquela igreja? Em Apocalipse 2,18 está escrito: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. E aí ele diz: matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Então ele se apresenta para a igreja de Tiatira como aquele que tem olhos como chama de fogo, para dizer para aquela igreja: eu conheço, eu sondo as mentes e os corações dos homens. Nada é oculto ou pode ser oculto do meu olhar. Essa é a ideia da imagem. Mas João continua descrevendo o ser que ele viu, e no versículo de número 15, João disse que os pés daquele ser eram semelhantes ao bronze polido. Sabe o que ele estava dizendo? Ora, os pés dele eram pés fortes, eram pés gloriosos, eram pés poderosos, prontos para julgar e para pisar os inimigos. No verso 10, João diz que a voz que ele ouviu era uma grande voz como de trombeta. E no verso 15, ele diz que era como voz de muitas águas. O que isso quer dizer? O que essa simbologia quer dizer? Voz como de trombeta e voz como o som de muitas águas. Simplesmente quer dizer que aquele ser, ele tinha uma voz forte e poderosa. E o texto ainda mostra, na sua descrição, no verso de número 16, que aquele ser, ele tinha na sua mão direita. O que era a mão direita? Era a mão de poder e autoridade. Ele tinha na sua mão direita as 7 estrelas. Que a gente vai ver daqui a pouco o que significaria essas 7 estrelas. E, ainda no verso de número 16, ele fala que da boca daquele ser saía uma espada afiada de 2 gumes. Preste atenção. Quando você olha para Efésios 6,17, no texto Paulo vai dizer que a espada do Espírito é a palavra de Deus. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, ele diz que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. Então, a espada afiada que sai da boca desse ser é uma referência à palavra dele e pode também significar o seu poder e a sua autoridade universal para julgar. E aí João ainda descreve no verso 16 que o rosto daquele ser brilhava como o sol na sua força, como o sol em pleno meio-dia. O que João estava dizendo é que nós temos aqui um ser glorioso. Preste atenção nisso aqui. Se você tivesse uma visão de alguém com essa aparência, como você acha que reagiria?
Se você resolvesse sentar e olhar para esse texto e fazer um desenho, um quadro, uma gravura, com todas as características desse ser, vestes compridas, cabelos brancos, olhos como chamas de fogo, uma espada saindo da boca, pés como bronze polido, que imagem você teria? Possivelmente você teria uma imagem grotesca, uma imagem talvez até assustadora. Por isso que um autor chamado Grant Osborne, ele vai dizer que não devemos juntar todos esses elementos como se perfizessem um retrato de Jesus. Ele disse não, pois a combinação dessas imagens relata não a sua aparência, mas relata o seu poder e a sua glória. Ou seja, nessa visão que João teve desse ser glorioso, o que se destaca? Se destaca a majestade e a glória de Cristo. É interessante observar no versículo de número 17, qual foi a reação que João teve diante dessa imagem, diante desta visão. No verso 17 o texto diz: quando o vi, caí a seus pés como morto. Ora, para quem conhece o Antigo Testamento, você vai lembrar que a reação de João de cair aos pés daquele ser como se estivesse morto, foi uma reação semelhante à de homens de Deus no Antigo Testamento diante da manifestação da glória divina. Por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 6, ele diz que teve uma visão do Senhor assentado num alto e sublime trono. E diante daquela visão gloriosa, ele tem aquela reação de dizer: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei. Eu sou um homem de lábios impuros e eu moro no meio de um povo de impuros lábios. Então a reação de Isaías foi uma reação de sentir-se que agora ele ia morrer diante de visão tão gloriosa. Quando você lê o profeta Ezequiel, quando Ezequiel no capítulo 1, verso 28, tem uma visão da glória e da majestade de Deus em seu trono, o texto diz que ele cai com o rosto em terra, como também se estivesse morto. Daniel, no capítulo 8, verso 17, quando ele tem a visão do ser glorioso, ele perde as forças, as suas pernas começam a tremer. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que essa reação de João revela que o ser de quem ele teve a visão era um ser majestoso, era um ser glorioso. E nessa visão, usando todas essas figuras, João está destacando a majestade e a glória de Cristo. Mas existe outra coisa que nos chama a atenção, é a autoapresentação de Cristo. Quando você olha para o versículo 17, a parte B, Cristo, o Senhor glorioso, coloca a mão direita sobre João, e o texto diz que ele fala: não temas. Não temas por quê? Ele diz: porque eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Meus queridos, João e a igreja do primeiro século foi profundamente impactado. João e a igreja foram profundamente impactado por essa visão. Por quê? Porque essa visão revela a glória, revela o poder, revela a divindade e a majestade do Cristo. Daí a razão dele ter sido impactado. Mas quando você olha para o capítulo 1, no versículo de número 13,
você observa a relação profunda entre Cristo e sua igreja. Como assim? Se você observar, João diz no versículo 13 que ele viu 7 candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros ele viu alguém semelhante ao Filho do Homem. No capítulo 2, versículo de número 1, quando Cristo se apresenta ou se auto-apresenta para a igreja de Éfeso, ele diz a mesma coisa, ele diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos candeeiros. Gente, aprenda esse princípio aqui que nós vamos trabalhar ao longo desse e dos demais vídeos. A maioria das figuras ou dos símbolos do livro de Apocalipse, o próprio Apocalipse explica. Se você olhar para o capítulo 1, verso 20, ele diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros, ele vai dizer: as 7 estrelas são os anjos das igrejas e os 7 candeeiros são o quê? As 7 igrejas. Gente, se os 7 candeeiros são as 7 igrejas, onde o Cristo está? No meio dos 7 candeeiros. Onde ele está quando ele se apresenta para a igreja? Ele se apresenta como aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Sabe o que é que isso significa? Isso significa que o Cristo, ele supervisiona e ele inspeciona a sua igreja. Isso combina as ideias de preocupação pela igreja e autoridade sobre ela. Para a época, Cristo estava dizendo, ou Apocalipse estava dizendo, que o Cristo não está alheio à situação de sua igreja. A igreja não estava entregue aos caprichos dos homens. No meu livro eu coloco a seguinte expressão: que o Cristo está no meio de suas igrejas, passeia entre elas, zela por elas e exerce a autoridade sobre elas. Quando você lê o conteúdo das 7 cartas que se encontram lá em Apocalipse 2 e 3, você vai ver que o conteúdo dessas cartas revela essa relação entre Cristo e sua igreja. Por exemplo, para as igrejas de Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, para 5 das 7 igrejas, Cristo começa a carta dizendo: conheço as tuas obras. Sabe o que é que ele estava dizendo para a igreja? Olha, eu sou aquele que passeio no meio dos 7 candeeiros, ou seja, eu conheço as práticas da igreja, eu conheço as realizações da igreja, eu conheço as virtudes da igreja e eu conheço as deficiências da igreja, eu conheço as suas obras. Mas quando você olha para a carta de Esmirna, escrita para a igreja de Esmirna, Cristo começa a carta dizendo: conheço a tua tribulação. Sabe o que ele estava dizendo? Eu passeio no meio das 7 igrejas. Eu conheço as lutas e eu conheço os sofrimentos de minha igreja. Mas para a igreja de Pérgamo, ele diz: eu conheço o lugar onde tu habitas. Cristo estava dizendo que conhece o contexto no qual a sua igreja está inserido. Então, meus queridos, veja que essa linguagem figurada, ela tem toda uma mensagem que o próprio livro explica. O ser glorioso no meio dos 7 candeeiros significa: olha, eu tenho o controle, eu supervisiono, eu coordeno e a minha igreja não está entregue aos caprichos dos homens e ela simplesmente está debaixo do meu governo e do meu controle. Eu passeio no meio da igreja. Mas no capítulo 1, verso 16 e no capítulo 2, verso 1, você vai encontrar a figura que fala que o Cristo tem as 7 estrelas na sua mão direita. Veja,
Ele não só passeia no meio dos candeeiros, mas ele tem na mão direita as 7 estrelas. Ora, as 7 estrelas, o próprio Apocalipse, no versículo 20 do capítulo 1, vai dizer que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Vamos discutir isso aqui? Porque alguns autores defendem que os anjos das 7 igrejas é um símbolo do caráter celestial e sobrenatural da igreja. Alguns defendem que esses anjos das 7 igrejas são anjos guardiões ou protetores da igreja. Tem autores que defendem que eles são seres celestiais, representantes e enviados como mensageiros de Deus. Gente, eu particularmente acho que essa compreensão ela é equivocada. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas objeções contra essa interpretação, a esse entendimento dos 7 anjos como sendo seres celestiais, guardiões ou protetores da igreja. A primeira objeção, que eu acho que ela é muito forte, é que cada carta começa dizendo ao anjo da igreja tal, ao anjo da igreja tal. Ou seja, as cartas tratam de problemas reais das igrejas. Você vai ver que naquelas cartas Cristo censura, adverte, repreende, chama ao arrependimento o anjo de cada igreja, bem como toda a igreja. Então, gente, caso essas cartas tenham sido endereçadas a anjos literais, isso soaria, no mínimo, muito estranho. Por quê? Porque, em parte alguma das escrituras, seres angelicais são cobrados ou repreendidos por causa de atitudes erradas ou por causa de posturas pecaminosas das igrejas, em momento algum. Por isso que eu penso que essa interpretação ela não seja a melhor. Mas outros defendem, e é aqui que eu concordo, que a referência aos 7 anjos os 7 anjos das 7 igrejas é uma referência aos líderes das igrejas locais. É uma referência aos pastores ou presbíteros das igrejas locais. O pessoal que não quer crer nisso aqui apresenta como principal objeção o fato de que a palavra anjo refere-se sempre a seres angelicais. Tem um grande autor que eu gosto demais dele, mas que nesse ponto eu não concordo com ele, que é o George Led, que ele diz assim, que entender anjo dessa forma é contra a maneira do Novo Testamento usar o termo. Mas veja o problema dessa afirmação de Led. É que em Lucas 7,24, a palavra angelos, anjo, é usada com referência a 2 discípulos que João Batista enviou para falar com Jesus, que as nossas versões traduzem como mensageiros. Em Lucas 9,52, a palavra angelos é usada para os mensageiros que Jesus enviou adiante de si para pedir hospedagem numa aldeia de samaritanos. E em Mateus 11,10, o próprio Jesus usou a palavra angelos para referir-se a João Batista como o mensageiro. Por isso, essa segunda interpretação tem sido a mais popular e a mais aceita. Qual? A de que os anjos das 7 igrejas é uma referência aos líderes, aos pastores ou aos presbíteros locais. Ora, partindo do pressuposto de que essa seja a interpretação correta, o que essa imagem quer dizer? Que o Cristo, que passeia no meio dos 7 candeeiros, ele tem na sua mão direita, ou seja, ele tem na sua mão de poder as 7 estrelas, os líderes das igrejas locais, os pastores ou presbíteros das igrejas locais. Então, essa figura
de um ser no meio dos 7 candeeiros, tendo as 7 estrelas na mão, traz uma mensagem muito clara. E qual é a mensagem? A mensagem é que o Cristo, ele tem em sua mão de poder e autoridade os líderes das igrejas. A mensagem é que os líderes das igrejas locais estão sob o mais perfeito controle do Cristo. A mensagem é que o Senhor da igreja guarda os líderes, protege os líderes, orienta-os, conduz os líderes, coloca líderes, tira líderes, põe e depõe. Essa é a mensagem central. E aí a gente finaliza pensando da seguinte maneira: qual foi o propósito dessa visão? João está na ilha de Pátimos e ele tem a visão desse ser que ele aqui descreveu. Mas qual foi o propósito dessa visão? O propósito dessa visão foi oferecer a João e às igrejas uma visão da glória, do poder, da autoridade e do controle do seu Cristo. O propósito dessa visão foi proporcionar a João e às igrejas segurança, controle e encorajamento. Eu quero terminar essa parte com uma citação de um dos maiores autores que eu respeito, chamado John Stott. John Stott, no seu livro O que Cristo Pensa da Igreja, onde ele analisa o conteúdo das 7 cartas do Apocalipse, Stott escreveu o seguinte: uma igreja acuada, com as costas contra a parede, lutando para sobreviver, precisa mais do que uma exortação moral e súplica piedosa. Ela precisa ver Cristo. É exatamente o que essa visão que João descreve proporciona para a igreja. Uma visão daquele que anda no meio dos 7 candeeiros e que tem em sua mão de poder e autoridade os líderes das igrejas.